gente, conforme prometido, eu estou trazendo hoje então um vídeo do vegetarianismo para vocês. Eu acho de extrema importância tocar nesse assunto, porque, como de costume, né, o intuito do meu blog e do canal é relatar as minhas vivências. O fato de eu estar quase completando 2 meses como lacto-vegetariana, eu considero um fator assim bem marcante na minha vida. Vocês que já me acompanham há um tempo já sabem que eu já tentei 2 vezes, né, me tornar vegetariana. Já faz um bom tempo isso. A primeira vez eu fiquei acho que 4 meses e a segunda eu fiquei 6, mas eu acabei desistindo de tudo isso por conta de uma anemia profunda que eu peguei, uma muleta que eu precisava como desculpa para voltar atrás. Mas antes de começar a falar um pouquinho sobre vegetarianismo, eu queria falar para vocês que quando vocês tomam uma decisão séria, né, de mudança, de mudar um hábito, um condicionamento, uma percepção, enfim, antes de vocês tomarem essa decisão, vocês devem estar embasados com um motivo muito profundo antes da decisão, né? Porque senão vai ser muito superficial, vai ser algo como Maria vai com as outras, modismo, vai ser só uma capa de um personagem mais espiritualizado, né? Então eu acredito que eu não estava embasada em motivos reais e concretos na época para eu ter desistido fácil, né? Apesar de estar com uma anemia, eu poderia ter procurado recursos, né? Procurado médicos, veganos, nutricionistas, enfim. Mas eu não fiz isso. Hoje eu tô bem decidida, né? Porque é um conceito. Então essa minha decisão, ela tá baseada no princípio do Ahimsa. Quem não conhece e não sabe, o Ahimsa é a prática da não violência, né? Então essa não violência, ela abrange várias coisas e uma delas é a não violência contra os animais, né? Que é o ato de matar para você poder se alimentar da carne deles, né? E na minha concepção do Ahimsa, eu não vejo legitimidade da gente ter o direito de matar um outro ser, né? Que tem uma alma, que tem uma vida, para satisfazer os nossos desejos e necessidades. Então, para mim, no meu caminho espiritual, isso caiu como um bofetão mesmo. Isso nem era tanto pelos animais, mas era mais assim pelo princípio religioso da questão, né? Pelo princípio ético e moral, né? Do ato de matar. E eu andei estudando bastante, lendo bastante matérias, né, sobre vegetarianismo, os prós, os contras, sobre veganismo, enfim. E realmente não entra isso mais na minha cabeça. Eu tá seguindo um caminho espiritual e tá me alimentando da morte de outro ser, né? Então, além de ser uma energia imensamente pesada, que a gente bem sabe isso, né? Nós que estamos nesse caminho, a gente estuda energias, a gente sabe que legal não é, né? Eu não quero que isso faça parte da minha vida, né? Então é um sacrifício, né? Que é um sacro ofício, eu parar com esse condicionamento, né? De querer me alimentar de cadáver, né? Então foi por esse motivo que eu tomei essa decisão. Bom, então esse princípio ético e moral, ele abrange várias religiões, né? Então, assim, a gente pode até ver mesmo na Bíblia que está escrito isso, né? O não matar. Mas só que isso foi distorcido. Isso foi distorcido por alguém, né? E cada um tem o seu modo de interpretar tais coisas, né? Porque se você lê, né, nos 10 mandamentos, por exemplo, não matar, é não matar, não é verdade? Mas aí você encontra várias desculpas, né? Não, porque o animal, ele tem uma alma diferente do ser humano, menos elevada, não sei o quê. Pra mim, gente, isso é desculpa mesmo, né? Porque a partir do momento que o animal, ele come, ele pensa, né? Ele tem necessidades sexuais, ele tem instinto de defesa, então ele age como nós, não é verdade? Então, assim, como a gente não quer matar um ser humano para se alimentar, a gente também não pode matar um animal para se alimentar. Tá? Então, assim, né, por mais desculpa que a gente arranje, é complicado, porque assim, o ser humano não gostaria, né, de ser morto, servir de alimento, né? Então, essa é o motivo principal, né, dessa minha decisão, o Ahimsa, a não violência contra os animais. E a partir dessa vertente surge vários desdobramentos, né, do vegetarianismo. E eu percebo que as pessoas têm muitas dúvidas e os estabelecimentos também não estão preparados para atender a gente, né? Porque o povo confunde muito o que é vegetarianismo, o que é veganismo, o que é ovo-lacto vegetariano, o que é o lacto vegetariano.
Então, assim, você pergunta, você tem alimento vegano ou até mesmo você tem alimento vegetariano, a pessoa fala que tem, né? Como no McDonald's, por exemplo, eles lançaram o McVeg. Aí eu fui lá, né? Falei, eu quero McVeg e tudo. Quando eu vou ver, tem ovo no pão. Então, na verdade, ele não é veg, né, gente? Porque não pode ir nada de leite e nem de ovo se for vegano. Eu, como sou lacto-vegetariana, então assim, eu não como nenhum animal morto, nenhum animal, na verdade, né? E eu não como também ovos. O leite eu tomo. Por que que você optou de ser lacto-vegetariana e toma leite, né? Eu tomo leite por um princípio religioso, que eu acredito sim, eu sigo, né? A religião milenária indiana, na qual a vaca é considerada sagrada e o leite é o néctar dela, né? O leite é o néctar na qual a gente pode se alimentar gratuitamente disso, né? De puro amor. Então é simplesmente por esse motivo. E o ovo, na verdade, eu não como ovo, porque tem esse lance, né, do ovo e do ovo galado, e nenhum tipo de ovo eu como, pior o galado, ainda que é um embrião, né? E o sem galar, o ovo normal, na verdade, a menstruação da galinha. Então, pra mim também não dá. Bom, além dessas questões éticas e morais, a gente também encontra várias questões no âmbito da saúde, né? Então, a primeira coisa que você ouve quando você fala que você se tornou vegetariano é a preocupação até mesmo dos seus familiares, né, quanto à suplementação alimentar, né, ou a suplementação de vitaminas, enfim, né, porque eles dizem que vai faltar proteína, que você vai ficar flácida, etc, etc e tal. Eu fiquei preocupada justamente porque eu já tive, né, anemia quando eu fiquei 6 meses vegetariana, então eu fiquei um pouco preocupada e eu comecei a ler um pouco mais, né, sobre esse assunto. Tudo vai depender do organismo de cada um, né? Tem organismo e tem um tipo sanguíneo, por exemplo, que exige, né, mais tipo de proteína animal, tem uns que não tanto. Então, assim, na verdade, a gente tem que passar por uma avaliação, né? Eu acho que eu tô, pelo menos, fazendo meus exames, né, e tendo uma avaliação com um endócrino. Ele não é um endócrino vegetariano e nem vegano, mas ele é super aberto. A gente tá dosando, né, fazendo exames para saber se eu tô com alguma deficiência e se caso já acusar alguma deficiência, a gente poder entrar com a suplementação, né, através de vitaminas. Então, na verdade, dá um pouco mais de trabalho, óbvio, né? E cautela também, e na verdade, atenção, né? Porque vocês vão ter que ter um olhar, assim, bem crítico e atencioso para com a sua saúde, né? Mas eu acredito que o hábito de você não se alimentar mais, né, de carne, você consequentemente começa a ter uma vida muito mais saudável, né? Porque você vai procurar mais frutas, mais verduras, você não vai mais comer tanta besteira, né? Então, assim, por exemplo, cortou o ovo, cortou bolo de festa, entendeu? Cortou um monte de tranqueira, né? Se você pensar, e ao mesmo tempo você cortou algo do teu cardápio, você vai sentir fome. Então você vai ser obrigada, né, a procurar se alimentar melhor através de frutas, através de coisas mais saudáveis. Então, na verdade, eu, Viviane, só vejo benefícios. Tem uma tabela muito interessante também, né, que ele fala assim sobre as proteínas, né? Quanto cada alimento pode fornecer de proteína para você. Eu vou até ler aqui no meu computador que tá falando assim que carne, né, fornece para você 20% da necessidade diária de proteína que você precisa. O ovo 13%, leite de vaca de 3 a 3,5%, leite humano de 2 a 2,5%, soja 40%. Então, assim, uma dieta vegetariana é fundamental e essencial a gente começar a consumir soja, né? Então, eu tenho um pouco de frescura para comer, então para mim é um pouco mais difícil, mas eu sei que eu preciso, então assim, eu tô começando a introduzir a soja, né, aos poucos na minha dieta também. Isso é da vitamina B12, né, mas esse tipo de coisa a gente vai monitorar através de exames. Então, se caso tiver alguma deficiência, a gente pode sim entrar com a vitamina B12, com magnésio e com qualquer outra coisa que estiver faltando. Na verdade, se vocês forem analisar a história, né, do nosso biotipo, da nossa formação, nós não somos seres que tiveram a arcada dentária desenvolvida para se alimentar de carne, né? Então, na verdade, isso é uma lenda, né? Então, é uma lenda e que a gente precisa comer carne. Não, isso não é verdade. Um lance muito legal aqui, que eu vou até ler para vocês, que é interessantíssimo, tá? A gente vive num sistema na qual algumas
alguns comandos, na verdade, foram instalados no nosso subconsciente, da gente supostamente achar que tem necessidade de algo, né? E de continuar fazendo algo que não seja correto. Então isso é do sistema, isso foi implantado na gente. É muito difícil da gente, primeiro de tudo, enxergar que isso está errado e depois mudar. Né? Mas olha que interessante isso, né? Existe uma relação entre a fome no mundo e o consumo de carne, né? E aqui está escrito o seguinte, que para se criar animais para abate são necessários muitos milhões de toneladas de grãos todos os anos. O processo de utilizar cereais para a produção de carne é incrivelmente produtivo, pois o custo de meio quilo de proteína animal é o mesmo para se produzir aproximadamente 10 quilos de proteína vegetal. Somente 10% das proteínas e caloria com que alimentamos os nossos animais para abater é recuperada na carne consumida. O resto todo é perdido. Estudos feitos em Harvard pelo nutricionista Jean Meyer demonstram que se fosse reduzidos em 10% a produção mundial de carne, a quantidade de grãos deixaria de ser utilizados para esse fim e seria suficiente para alimentar 60 milhões de pessoas. Vários estudos demonstram que 80 a 90% de todo o grão produzido nos Estados Unidos é utilizado para criar e engordar os animais. Então tem essa questão, né, com relação à produção da carne, né, e versus a alimentação mundial. É muito complicado, gente. Existe todo o interesse de uma indústria, né, que alimenta, sim, essa matança toda. Existem questões éticas, questões morais, questões espirituais envolvidas, né, nisso tudo. E o que eu quero com esse vídeo, na verdade, eu não quero induzir ninguém a fazer alguma coisa, né? Eu quero, na verdade, trazer um pouco de consciência até vocês que estão me assistindo, mesmo que vocês não mudem um hábito agora, mas que consigam pelo menos, né, ter uma abertura de ouvir o que eu tô falando e botar a mão na consciência e falar, será que eu preciso me alimentar do consumo da morte de um animal, né? Então, assim, eu sei que às vezes parece assim piegas, né? Falar, ai, porque eu sou a favor dos animais, e fingir que não existe exploração. É claro que existe exploração. Até mesmo na Índia você vê que as vacas não são bem tratadas como a gente imagina, né? Mas isso, cara, é um assunto muito individual de cada um, né? Não é porque todo mundo tá fazendo de uma forma que eu também vou fazer, né? Eu quero que vocês entendam qual é a parte de vocês nisso tudo, né? O que eu tô colaborando, qual que é o meu karma perante a isso? Porque existe também, né, no âmbito espiritual, as questões relacionadas com o karma, né? Todos vocês que estudam já sabem que karma é a lei da ação e reação. Então, assim, é óbvio que a gente está gerando karma, né? Se alimentando de um animal morto, né? Se alimentando através dessa indústria da morte, do sangue. Vocês bem sabem que a gente recebe de volta toda a reação, né, dos nossos desejos e dos nossos pensamentos e atos. Então, para pensar. A gente matando milhões e milhões de animais todos os anos simplesmente para satisfazer essas necessidades, né? Você acha que de alguma forma isso não vai voltar pra gente também, né? Então essa é a resposta pra gente perceber porque tem tanta violência no mundo, né? Porque tem tantas guerras, porque tem tanta violência social mesmo, né? Acontecendo em todos os lugares a todo momento. Pelo simples fato da gente estar se alimentando, né, do consumo da carne, a gente está poluindo o organismo com as toxinas, né, da carne, que é densa, né, com as toxinas e com a energia densa também de um animal. Então o benefício é que você começa a se sentir muito mais tranquilo, você consegue se sentir muito mais paciente, né, porque você está se libertando desse tipo de energia. Isso é um fato. Bom, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. Só uma conscientização mesmo, né. Agora eu só quero dizer também um pouquinho, né, e eu vou soltar já um vídeo das dificuldades que eu encontrei, né, durante as minhas férias em me alimentar, a dificuldade que eu tive de me alimentar, né. Então eu fui para Nova York e foi muito complicado, assim, de verdade, eu encontrar uma comida que eu pudesse comer. Porque, assim, a maioria ia ovo, sim, né, o pão ia ovo, as pessoas não estavam entendendo, né, como que é feito um cardápio vegano. Eu acabei abrindo exceção de um dia comendo um sanduíche
que tava escrito lá tarja vegano e depois na verdade eu fiquei sabendo que o pão ia ovo, então é uma pegadinha, né? Então assim, para quem procure pedir a tabela nutricional para ter certeza dos ingredientes, porque às vezes você fala para o atendente, né? Ah, é vegano, é vegetariano, eles vão falar que sim e na verdade vai ovo. Então eu caí nessa, apesar do lanche estar maravilhoso, porque era um lanche assim com cogumelo portobello empanado, era muito bom, mas infelizmente o pão tinha ovo, né? Então, dá um pouco mais de trabalho, sim, gente, dá um pouco mais de trabalho, mas não é impossível. Então, é por isso que vocês têm que estar embasado numa filosofia muito arraigada, sabe? Um propósito, um conceito forte, porque senão vocês não vão, né, querer ficar fazendo receita, descobrindo novos sabores, né? Eu, no começo, eu tinha mania de colocar bastante bacon no feijão. E eu achava que ia ser impossível, né? Eu comer um feijão sem esse tempero todo. Hoje eu só coloco um pouquinho só de cebola, um pouquinho só de alho e um pouquinho de folha de louro, meu, fica maravilhoso. Sério mesmo, fica muito mais gostoso do que era antes. Então dá pra perceber que na verdade a gente coloca um monte de tempero para as coisas ficar boa, né? Até mesmo a carne, por exemplo, sai aquele cheiro maravilhoso porque você colocou tempero, né? Agora vai lá ver a carne mesmo sem nada. Né? Até chegar pro consumidor, cara, ele tá cheio de conservante, de coisa que é porcaria, né? Que faz mal pro nosso organismo. Porque a carne em si, depois de umas horinhas, né? Depois que o animal é morto, ela fede, ela apodrece, né? Então dá um nojo até, né? Bom, gente, é isso, o vídeo tá super longo já. Vamos deixar comentários, eu sei que esse é um assunto que dá o que falar, o povo adora, né? Adora cutucar, adora fazer pergunta, adora questionar, adora... Enfim, mas não tem problema, tá? Independente da tua questão, vamos colocar aqui embaixo, vamos conversar, porque eu acho que isso é super saudável nesse nosso processo de despertar da consciência. Um beijo enorme no coração de todos vocês, uma linda semana, namastê! Da manhã, maior fome do mundo, comendo salada. Pelo menos é uma alternativa, né? Porque dá muito trabalho você ir comer alguma coisa e ter que ficar perguntando se vai ovo, porque sempre vai ovo, né? Em tudo. E a fome, como é que faz? Vai comer um pão, né? Tem ovo. Bolo tem ovo. Aí complica, né? E aí você come sucrilhos, comi, né? Sucrilhos. Comi também pasta de amendoim com essas torradinhas veganas que eu trouxe do Brasil. Mas só que é doce. E aí isso aqui é um salgado. Daí a gente come salada. 8 horas da manhã, 9 horas da manhã. Tem gente que não come bacon, né? De manhã. Eu tô comendo salada. Tipo, feliz da vida agora, porque eu acabo de descobrir que no Olive Garden as pastas não vão ovos. E aí eles fazem com semolina. Então, depois desses dias morrendo de fome, a gente tá aqui para saborear essa salada mara e depois comer uma pasta fettuccine alfredo. Já mostro também. Esse é o momento mais esperado do dia. Comer essa pasta maravilhosa aqui do Olive Garden, que é fettuccine alfredo com uns brócolis, sei lá, abobrinha que tem aqui. É um prato vegetariano. Lacto-vegetariano, maravilhoso, gente. Agora eu vou comer. Aí o jeito agora é comer uma batatinha frita aqui no Shake Shake, que é maravilhosa. A gente não aguenta mais comer batata frita e resolvemos vir no Outback de um mashed potato com brócolis, uma sopinha de batata e pedimos para tirar o bacon. Tá bom, Carol? Comer alguma coisa, porque agora, logo depois do jantar, a gente tá entrando em Ekadasi. Então aí, meu filho, só vamos voltar a comer no dia 20 de manhã. Então, né, essa daqui é a nossa última refeição antes do Ekadasi. Hoje é dia de Ekadasi. Então eu trouxe essas frutinhas aqui pra gente comer. Trouxe umas castanhas. Aí aqui na mochila tem maçã e tem banana também. Banana. Hoje eu só comi uma maçã e comi essas frutinhas aqui. Bom, acho que vai dar tudo certo. Bom,
Quebramos o Icádace, hoje 6h58 da manhã. Mas assim, esse foi o ciclo mais difícil pra mim. Não sei se é porque a gente pegou muitas horas de voo e ficou sem comer. E eu tava com muita fome. Então eu só comi de verdade ontem maçã e castanha, né? Então foram 3 maçãs e um pouquinho dessa castanha. E aí hoje 6h58, quebramos o Icádace. Aí eu comi esses sucrilhos aqui, gostoso, cereal da Kellogg's, com chocolate, com leite. E depois eu comi isso aqui, que é tostitos, né? Que é tipo tortilhas e com esse molho de creme aqui, de queijo, maravilhoso. É besteira, mas é muito bom, cara, muito bom mesmo. A vontade de comer hambúrguer é muito grande, aí eu pedi esse mushroom hambúrguer aqui, hambúrguer de mushroom, fritas, né, pra variar.